primeira vela é a esperança. A segunda vela é a paz. A terceira vela, a alegria. A quarta vela é o amor. E a quinta vela, bom, essa a gente não vai acender agora. E eu convido você para outro lugar com a gente. Esse ano o Natal não vai ser no templo, ele vai ser na mesa da sua casa. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Li. Boa noite. A gente terminou aquele convite dizendo que a gente não ia passar o culto de Natal lá na igreja, que a gente ia passar na mesa. O Natal seria na mesa, na sua casa. E nós queremos agora aproveitar e convidar vocês para conhecer a nossa casa. Hoje nós vamos passar o Natal aqui. É esse ambiente que foi preparado para que a gente possa curtir junto esse momento tão especial que é o Natal de Jesus. Você vem aqui. Isso, vamos arrumar. Vamos arrumar. Moção, já chegou os nossos amigos. Pode entrar. Ô, Nani, ô, Chitô. Tudo bem? Que legal! Oh, deu certo, hein? A gente passar junto, hein, cara? Caramba! Ô, Natália! Ô, Everton! Que bom! Que legal! Feliz Natal! E aí? Bom que vocês estão aqui. Ô, Carmen! Tudo bem? Seja Bem? Sinta-se à vontade. Ô, Lulu! Oi, Carmen. Você tá bem, meu amor? Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, Dani, e aí? Mandezão, você tá bem, mano? Bem? Senta lá. Oi, meu amor. Que bom que deu certo. Que bom. Deus abençoe. Oi, Lívia. Você tá bom? Tudo bom, Vitória? Tudo tranquilo? Seja bem-vinda. Ah, Seja seja bem-vinda. bem-vinda à sua casa. Seja bem-vinda. Ô, gente, Sinta-se à vontade. sente-se à vontade, vocês estão em casa, viu? Casa. Fica à vontade. Andrezão, fica à vontade, Andrezão. Ficam à vontade. Você viu? Mesa linda, né? É uma Obrigado. vocês aqui em casa. Estamos Viu? Deu certo, hein, cara? Obrigado, hein? Deu certo. Que bom. Que bom que vocês vieram. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor.
bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Pessoal, posso, se a gente estivesse lá na igreja, a gente estaria num momento assim de uma reflexão, de uma palavra, né? E quando a gente estava pensando nesse Natal na minha casa e convidar pessoas para estar com a gente, eu não sei o que significa para vocês o Natal, né? O que representa, por exemplo, Natal, o que chega na mente, né? Um coração. Então eu conheço pessoas que gostam, pessoas que não gostam, né? Experiências. Para mim, né? E aí eu queria depois abrir a palavra para que cada um pudesse falar. Para mim, o que significa Natal? Bom, primeiro que eu não nasci no berço evangélico, então eu estava muito distante dessa visão cristã, assim, né? Que Jesus veio para me salvar e tal. Mas Natal na minha casa sempre foi uma data muito família, né? A gente... meu pai, minha mãe fazia de tudo, né, para que a gente tivesse um tempo para conversar na mesa, Então hoje, quando eu penso no Natal, eu me reporto lá para minha infância mesmo, assim. Meu pai tinha uma didática, né, que, como eu disse, nós não éramos evangélicos. Então meu pai dizia assim: Papai Noel vai pôr o presentinho lá na árvore. E aí meu pai escolhia alguém de nós três, né? Para ir na sala ver se tinham deixado os presentes lá. E eu lembro que a gente tinha muito medo. Porque a primeira coisa que meu pai falava era o seguinte: se você abrir a porta e Papai Noel estiver lá ainda, ele leva tudo embora, né? E eu lembro que quando eu ia pro corredor assim, eu ia bem devagarzinho, mas demorando o máximo para dar chance para ele, né? Ele colocar tudo embora. É claro que quando a gente fazia 12 anos, isso também era tradição. 12 anos meu pai chamava para revelar que não era verdade tudo aquilo, mas a fantasia fica. Depois que hoje na minha casa, que a gente conhece a Jesus, a gente sabe o que é Natal, né? Mas de tudo que eu posso lembrar dessa época, era uma época muita felicidade, muita família. Era minha casa, meu pai, minha mãe, a gente. O presente era uma parte não tão importante do que a gente estar junto. Então meu pai tinha uma tradição que quando a gente fazia 12 anos, ele revelava que tudo aquilo era só uma encenação. E aí a gente,
Qual é a tática do meu pai? A gente ia visitar ia complementar minha tia que estava na mesma rua que a gente morava. E meu pai nunca foi com a gente, ele sempre foi depois. Porque era isso mesmo. Ele esperava a gente sair para colocar todos os presentes lá, depois ele fechava tudo e ia. Mas tinha um detalhe, né? Como eu disse, o brinquedo e tudo era... Acho que não era tão importante quanto a presença dele. A presença do meu pai com a gente. Porque meu pai, a vida inteira, trabalhou com segurança. E ele trabalhava em escala. E teve vários natais que ele não estava com a gente. Então imagina uma criança como o André, que está com a gente, a Lolo, dizer assim, por que o meu pai não está aqui, né? Então, falar hoje de Natal, o que representa Natal para você é essa afetividade familiar. É estar junto à mesa com a sua família. Isso é muito importante. Eu não consigo ver Natal se não tiver com a família. Né? Nós quando casamos, depois vieram os filhos, e é isso. Para mim, isso que significa. E aí eu queria perguntar para vocês, se cada um quiser falar, o que significa, o que vem no seu coração nessa data ou nesse dia que a gente está comemorando, que é o dia de Natal. Tá aberto, gente. Eu amo Natal. Eu amo demais o Natal. E Natal, para mim, é um acolhimento, é acolher as pessoas. Porque na minha casa sempre foi assim. Com os meus pais, às vezes tinham pessoas que não tinham onde passar o Natal, iam lá para casa. Então, a nossa casa sempre estava cheia. Então, nós continuamos com isso, né, Ston? Às vezes tem pessoas que não têm onde passar o Natal, então eles vão lá para casa. A gente tem onde passar o Natal, isso é Estamos aqui, ó. Então, para mim, o Natal é acolher, é o amor, né? Estar junto com a família. Então, é uma coisa que eu gosto demais. E eu amo receber, né? Então, para mim, é isso. O ano que vem vai ser tudo na sua casa. Pode ir todo mundo. Eu queria aproveitar, eu queria trazer uma memória bem recente, no sentido, assim, não tão da minha infância, né, Miguel? Mas eu queria... É muito bom quando está se aproximando de dezembro, porque a Nani, ela tem esse carinho muito especial. Eu já começo a ver ela já começa a movimentar as caixas das decorações que ela tem, começa a sair das prateleiras, aquelas caixas ficam fechadas o ano todo, mas nessa época parece que elas começam a ter vida. E assim, as portas em casa tem meias gigantes de Natal, o banheiro também tem todos os detalhes. Aonde você passa, você tem uma memória afetiva dessa época. Então, assim, é muito bom isso, porque eu tenho o Natal justamente com esse momento de reflexão, de busca, de ver que as famílias estão refletindo sobre a importância verdadeira do Natal. Mas eu gosto, porque a nossa casa, quem se aproxima percebe, né? As portas também dão alusão ao Natal. E é muito bom, porque isso alcança as pessoas que se aproximam de nós. Isso, eu acho que é um testemunho de que a gente preserva uma data importante no nosso calendário cristão e as pessoas também percebem. Uma das coisas que eu tenho como memória quando as famílias não moravam, inclusive temos o nosso cunhado nos Estados Unidos, nós vimos cantando pelos corredores dos apartamentos e ano após ano eles pediam para a gente repetir os cânticos e os hinos que a gente cantava. Isso é uma memória maravilhosa que eu tenho do Natal, mas a nossa casa, ela reflete muito esse espírito de estar junto mesmo. A Carminha, por favor. Né? No testemunho do pastor Miguel, ele fala da presença do pai. Meu pai era muito presente nisso. Nós éramos 10 filhos e a vizinhança morando em casa que tinha cerca, não é muro. Então, os vizinhos gostavam muito, porque a nossa casa enchia também. Vinham os vizinhos, vinham as pessoas da igreja que não tinham para onde ir. Nós chegávamos a 80 pessoas, cada um trazendo sua marmitinha. E a gente, quando dava meia-noite,
que tinha que ser rápido, né? É meia-noite, instante Augusto é. E quem não sabia, a juventude ficava lá, 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 lá. Eles nunca sabiam a letra, né? E isso me trouxe assim uma lembrança muito grande, né? Meu pai fazia salada de frutas e ele curtia muito isso, né? E a gente ia para a igreja quando tinha o culto, né? No dia 25 à noite, às vezes chovia. E sapato novo, aquele sapato comprado com tanta dificuldade, ia de chinelo com sapato na bolsa. Chegava lá, põe um sapato novo. É um tempo que traz uma lembrança muito gostosa do Natal, que é essa presença maravilhosa, né, de Jesus na família. Um tempo muito bom que a gente não teve mais. Agora sim, só eu, Daniel, e esse Natal desse ano, vamos ser eu, Daniel e Tiago. Né? Não vamos ter a família completa, mas é um testemunho que eu tenho, que eu gostaria que até as nossas juvenis, adolescentes aqui soubessem que é coisas muito marcantes na vida da gente, né? Os adultos. Acho que o Natal, acho que toda a memória que a gente tem do Natal é quando é criança, né? Então acho que pelo que eu entendi aqui, acho que é ali que você começa a festejar, né? E lá em casa era uma festa. Era uma festa. Era uma loucura, assim, a gente ficava doido para chegar o Natal, porque era uma festa. Os meus pais, eles eram novos. Então, eles tinham, sei lá, 30 anos, já tinham 5 filhos. E os amigos sempre vinham também para essa festa. Então era aquela coisa, muita comida, muita bebida. E a gente mora, na nossa casa tem uma laje grande assim, né? Não é cobertura, mas é uma laje mesmo que fala aqui, né? Uma laje. E ali na laje era um churrasco, samba e aquela coisa que ia até o outro dia. Era, de fato, um aniversário de Jesus. Mas só não tinha o Jesus, né? Assim, né? Nisso que a gente entende hoje assim como Natal. Mas era uma festa super respeitosa. Os amigos sempre respeitaram muito a gente, a casa dos meus pais, dos meus avós. E era muito bom. Aí depois teve uma outra fase, né? Então isso foi acabando, os meus pais, graças a Deus, se converteram, e aí o Natal foi reduzindo. Então aí era só então a minha avó e alguns tios, depois também a minha avó e esses tios também não estavam mais inclusos na lista, né? E aí com a pandemia a gente de fato conseguiu fazer assim um Natal somente com a nossa casa. E já era bastante gente, né? Já são 7 pessoas. Mais namorados das meninas e tal, então ia todo mundo para lá. E aí e a gente sempre fala sobre isso, e a gente foi sempre ressignificando a data, né? Então Jesus, né, voltou a ser o centro da festa, então foi uma coisa um pouco mais silenciosa do que era antes, mas continuou com muita festa, com muita alegria, muita comida. Eu estava brincando, né? A minha irmã mais velha, então, define paleta de cor de roupa para todo mundo. Então, ó, Natal esse ano é todo mundo de verde, todo mundo de vermelho, a paleta é essa. Então, assim, era uma coisa que... Aliás, diga de passagem, quando o pastor Miguel nos convidou para vir na casa dele, você propôs para virmos de uma paleta de cores. Porque era uma tradição da minha família. Eu quero deixar registrado nesse Natal. Eu falei. Espero que vocês gostem da nossa paleta. Eu falei, entendeu? Tanto ali, ó, que o Ademir está na paleta, Natália está na paleta, entendeu? E eu tô fora da paleta. Mas era porque essa era uma coisa. Então a gente foi sempre ressignificando, né? Como era uma paleta vermelha, talvez. Ninguém me avisou. Mas acho que é isso. A lembrança que a gente tem, assim, são essas muitas fases, né? Dessas festas muito boas. Depois uma coisa mais entre a gente. E agora, né? Vou celebrar o meu primeiro Natal casado, graças a Deus. E aí a gente vai aí talvez fazer alguma outra tradição, né? Inventar uma tradição nossa. Eu te conto meu primeiro Natal casado. Não foi o primeiro. Primeiro Natal do Matheus, né? Foi uma doideira só. Pode falar, Natália. Não, eu ia comentar um pouquinho do meu Natal e eu acho que é um testemunho muito grande para mim. Porque, assim como o Everton,
a minha família ali, né, não é convertida. Então, acho que da minha casa é só eu e meu irmão que somos batizados, né, e convertidos. Meu irmão se batizou esse ano, então ele teve um processo dele para aceitação aqui de Jesus e tudo mais. E a minha família também era muita festa. A gente sempre foi muito grudado aos meus avós paternos. Então, o pessoal morava junto, era festa que virava à noite, assim, e festança, e não tinha o significado verdadeiro. Quando eu me converti, eu passei a entender. Participava, sim, das festas, mas eu sempre saía no momento, ia fazer minha oração, quietinha no meu canto, eu e Deus, agradecendo o nascimento, tendo sempre voltando a minha mente ali, né, pro acontecido, né? E aí, hoje, na minha casa, só eu, e aí eu passei a morar sozinha. Depois de um tempo, tal, estudei e tudo mais. E aí, o primeiro Natal no meu apartamento foi com os meus pais. Essa parte de festa acabou, meus avós faleceram, então a gente meio que deu uma afastada. E aí eu falei, não, o primeiro Natal vai ser na minha casa, que eu tinha acabado de comprar um apartamento e tudo mais. Trouxe meus pais. E aí meus pais conhecem Jesus, né, mas não aceitaram ainda. E aí, todo momento, a gente faz uma oração, todos juntos, e acho que isso virou uma tradição da minha família. Então, sobre a tradição, né? Quando eu passei a morar sozinha, eu trouxe meus pais para fazer a ceia de Natal, e aí a gente começou a ter esse momento com Jesus. Então, todo Natal, acho que já fazem uns 4 anos, a gente para esse momento, a gente ora junto, a gente agradece pelo ano, e sempre de uma forma muito respeitosa, assim. Então, a gente parou com aquele Natal, festa, alegria, né? Tem alegria, mas de uma maneira que diferente, exato. E hoje a gente tem esse momento mais família, assim, super respeitoso. Meus pais evoluíram muito nisso, porque antes eles não aceitavam muito, assim, não entendiam. Então, acaba que partiu de mim, hoje parte do meu irmão, e acho que assim eu vou continuar aqui esse legado, né? Falar de Natal para mim lembrar de família, estar junto em família, tanto do Paraná, às vezes do Rio Grande do Sul, e aqui em São Paulo, ou a gente vai para o Paraná, ou a gente vem reunir com a família aqui de São Paulo. Mas tem uma coisa da minha infância que me traz muita alegria. Lá na minha cidade, Marechal, era tudo plano. E a gente, quando criança, a gente ia visitar os idosos. No final de semana do Natal, a gente passava na casa dos idosos e cantava música de Natal. E era muito legal. A gente ia de bicicleta, todo mundo, com as professoras do culto infantil, que na Igreja Luterana era do culto infantil. A gente ia passando nos idosos e todos eles sempre esperavam a visita das crianças da igreja. E elas sempre estavam com aquelas caixas de bombom, com bombom para dar para a gente. Era interessante, né? Mas o que trazia para a gente, que a gente cantava Noite Feliz, às vezes em alemão, né? Agora eu já nem sei cantar mais, mas a gente cantava em alemão, e a alegria dos idosos, né? E eu acho que às vezes falta isso, da gente fazer isso, fazer a visita, né? E isso me trouxe, falando de Natal, eu lembrei muito disso, né? Da alegria dos idosos, de receber as crianças que vinham, que faziam o esforço. Era uma tarde imensa que a gente ia, andava de bicicleta a tarde toda, mas a gente fazia a parte do Natal e era muito legal, né? Legal. Ué, amor meu, você convidou mais alguém? Eu não. Alguém convidou mais alguém? Alguém está Estamos esperando alguém? Que eu saiba. Eu vou lá ver quem é, então. Que eu saiba da nossa parte, Miguel, desculpa, eu não chamei ninguém. Mas é muito bom, né, saber sobre essas histórias de Natal. Cara, eu lembro muito do meu pai, muito mesmo. Pai Noel? Quem? Vocês convidaram ele? Oxi, calma aí. O Noel, tudo bem? Tudo bom? Então, Noel, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Esse lugar de honra não é seu. Então, a gente quer convidar você para continuar na festa com a gente, mas eu quero... E aí dizer o seguinte, que esse lugar aqui de honra que a gente separou, ele pertence a Jesus, tudo bem? Então você senta ali e fica na festa com a gente, beleza?
Então tá jóia. Seja bem-vindo, viu, Noel? Você é bem-vindo aqui, ok? Por que que Jesus não pode sentar naquele lugar? Ele quis sentar lá, mas por que que ele não pode sentar naquele lugar? Aquele lugar, no Natal, não é dele. Papai Noel, por que que Papai Noel não pode sentar naquele lugar? Ele não existe, então ele não vai sentar lá. O lugar é de quem então? Deus! De Jesus. Ou de Deus também. É, não é? Então, quando Maria estava assim, noiva de José, um anjo apareceu e disse que ela... Deus é pai de Jesus. Isso, Jesus é o filho, né? Filho de Deus. E aí disse que ela ia ter na barriga dela um neném. E aí, sim, desse tamanho assim, que foi crescendo. Aí o neném cresceu e a barriga da Maria ficou desse tamanho. Então, quando ela estava indo lá para aquele lugar, que ela tinha que dizer, o José disse, eu tenho que ir lá dizer que aqui em casa mora eu, você, e vai chegar um neném. Quando eles estavam chegando lá, eles precisavam de um lugar. E a Maria estava quase na hora de ter o neném dela. Aí o que aconteceu? Não tinha um lugar, um lugar para eles. A gente falou junto. É, então, aí... O que o moço falou para ela? Que tinha um estábulo onde ficam os animais, né, Lulô? E aí colocou Maria lá e o neném nasceu e eles deram o nome de Jesus, que é o Filho de Deus, Salvador do mundo, a luz do mundo, Jesus que nasceu para salvar todo pecador. Nós amamos Jesus, então aquele lugar lá de quem é? De Jesus. Vamos falar junto? Aquele lugar lá é de quem? Jesus. Muito bem, glória a Deus. Então, pessoal, quero aproveitar essa deixa do Papai Noel com a gente aqui, para a gente falar, né? Por que tem essa vela central aqui? Então, as 4 velas, nós já explicamos o significado delas, mas o centro dessa vela é o amor de Deus, que é manifestado em Cristo Jesus. Então, é por isso que o lugar de honra não é o Papai Noel, o lugar de honra é Cristo. Eu aprendi isso, na minha fala disso, né, em casa. A gente não tinha esse cuidado, mas a gente aprende depois a dar a Cristo lugar de honra. Então, Feliz Natal, para nós, é Cristo no centro. Amém? 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 Queremos desejar um Feliz Natal para você, aonde quer que você esteja, mais perto ou mais distante, em qualquer momento, dia ou noite. Que Deus continue abençoando a tua casa. Muito obrigado por você ter aberto o seu lar para estar conosco nesta mesa tão abençoada. Deus te abençoe. Acho que de tudo que nós falamos aqui, de todas as tradições, de todos os jeitos, o importante é você celebrar o Natal com Jesus no centro. Essa é a nossa mensagem, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que você, com a sua família, com seus amigos, na sua rua, enfim, com seus vizinhos, celebre o seu Natal, mas celebre com Jesus no centro. Um Feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, enfim, tudo que você fizer, coloque Jesus no centro. Bem. 1, 2 e... Feliz Natal! Aê! Feliz Natal pra todos, Feliz Natal! Feliz Natal pra todos, Feliz Natal! Ai, dá um beijinho, amor! Vai lá dar um beijo, mano. Feliz Natal. Feliz Natal. Ô, Lolo, Feliz Natal, Lolo! Razão. Isso aí, isso. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal. Feliz Natal pra todos, Feliz Natal.